Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Hello Dev. Se você ainda não me conhece, meu nome é Arli Santana e aqui no canal Hello Dev eu trago conteúdo de desenvolvimento Android nativo. Então, se você curte aí o desenvolvimento Android nativo ou trabalha com Android, inscreva-se aqui no canal, que sempre eu estou trazendo novidades ou algo relacionado, algum assunto novo que eu trabalhei, aí eu compartilho aqui com vocês. Neste vídeo a gente vai estar falando aqui sobre o Remote Config, que é um dentre os vários serviços que o Firebase oferece para a gente integrar no nosso app. Então acredito que você já tenha ouvido falar do Remote Config, mas se você não ouviu falar, basicamente ele é um serviço que a gente integra ao nosso app e a gente pode, como o próprio nome já diz, ter configurações que a gente consegue fazer no nosso aplicativo sem ter que lançar uma versão nova lá na loja do Google. Então, sem essa ferramenta ou sem um controle de um back-end, se você quiser ativar uma feature nova ou remover essa feature, você precisa lançar uma versão lá na loja do Google. Já utilizando aqui a integração do Remote Config, você consegue ali configurar para que você tenha um controle sobre essa feature ou sobre a aparência do aplicativo. Tem vários casos de uso que a gente pode ver aqui, mas basicamente você vai poder controlar ali a exibição das funcionalidades ali dentro do seu aplicativo. Também tem a parte de teste A/B, que você consegue testar aí a aparência do seu app para uma porcentagem dos usuários, testar outra aparência para outra porcentagem, testar as visualizações ali, o layout, e depois você vê os resultados, quais usuários, qual grupo interagiu mais com aquele teste. Aí você consegue saber, você consegue ter uma direção para você continuar melhorando sempre o seu aplicativo. Antes da gente começar a ver sobre esse conteúdo, eu queria te passar aqui e te mostrar sobre os dois cursos que eu tenho desenvolvimento Android nativo, tanto em Java quanto também em Kotlin. Então, se você acessar aqui o canal, você vai ter aqui essas opções. Se eu não me engano, aparece só aqui no computador. Você vai ter aqui o botão de acesso a Udemy, onde você vai ter acesso ao curso aqui, Desenvolvimento Android Nativo na linguagem Java. É um curso bem atualizado, estou sempre atualizando ele. É um curso bem completo, a criação de vários aplicativos. E se você acessar pelo canal, você já carrega aqui a página com o cupom aplicado aqui de 31% de desconto. Então aqui você vê toda a grade que a gente vai aprender. A gente também tem aqui a grade completa das aulas, aí você pode estar dando uma olhada melhor. Aqui pelo canal também você vai ter esse outro acesso aqui, Android Kotlin, que aí você vai vir aqui para a página hellodev.com.br, onde é uma página de detalhes ali sobre o curso de Kotlin. Então aqui você consegue ver garantia, o que a gente vai aprender durante o curso, questão de certificado, preço e várias outras informações, tá bom? Qualquer um dos dois cursos, tanto a Udemy quanto aqui na plataforma HelloDev, que é o curso de Kotlin, a gente tem acesso ali ao grupo ali do Discord, onde a gente tem um contato mais direto para tirar dúvidas, dar sugestões e assim por diante. Então, como é um serviço que a gente vai integrar ali do Firebase ao nosso projeto, eu estou aqui com o console do Firebase aberto. Basicamente, basta você acessar essa URL com uma conta logada aqui do Google, caso você não conheça ali o processo de criação de um projeto aqui no Firebase. Eu já tenho alguns projetos, inclusive esse, o Movie App, é o que a gente está desenvolvendo atualmente lá no curso de Kotlin. Então vou fazer do zero aqui a criação de um projeto, adicionar esse projeto, as dependências do Firebase ao projeto do Android Studio, para a gente ter um passo a passo realmente ali do zero. Aqui no Android Studio eu já estou com o projeto criado, é um projeto simples com o nome Remote Config, só criei o projeto em Kotlin, não mexi mais em nada. Então aqui no Firebase a gente vai estar fazendo a criação de um novo projeto. Eu vou colocar o nome para esse projeto aqui de Remote Config. Vou clicar em continuar. Vou deixar aqui o Google Analytics ativado para esse projeto. Então, como ele fala aqui, tem a questão do teste A/B que está disponível lá no Remote Config. Então, alguns casos de uso dentro do Remote Config é necessário você ter ativado o Google Analytics para esse projeto. Então vou clicar aqui em continuar. Ele pede para você selecionar uma conta do Google Analytics. Vou selecionar essa daqui mesmo. Criar projeto. Então a gente vai aguardar aqui a criação e a configuração do projeto. Aí a gente já começa ali
na integração do Remote Config ao nosso projeto lá no Android Studio. Vou clicar aqui então em continuar. Então ele vai aqui para a página principal do Firebase. Eu acabei colocando o mesmo nome do projeto, é o mesmo nome do serviço que a gente vai integrar, mas não tem problema não. Assim que você cria um projeto aqui no Android Studio, você cai aqui nessa tela inicial, onde você pode escolher a plataforma que você quer fazer a integração. No nosso caso, a gente vai selecionar aqui o Android, e aqui a gente precisa pegar algumas informações lá do nosso projeto. Então eu vou vir aqui no Android Studio. A primeira informação que ele pede ali seria o nome do nosso pacote. A gente já tem aqui na Main Activity. Você também pode encontrar esse pacote aqui no Gradle do módulo. Você também tem aqui o namespace, basicamente é o nosso pacote. Então tem vários locais do app que você consegue encontrar essa informação. Então vou colar ele aqui. Aqui o nome do projeto é opcional, vou colocar Remote Config. Aqui a gente vai colocar o nosso certificado de assinatura SHA-1. Nas versões mais novas do Android Studio, a gente não tem aqui essa opção aqui do Gradle, Task, Android Sign Report, que é onde a gente consegue encontrar o nosso certificado SHA-1. Tem um comando aqui que dá para rodar aqui também no terminal. Vou deixar esse comando também na descrição, mas eu vou mostrar para você como você habilitar essa opção para estar aparecendo aqui da mesma forma que eu. Então a gente vai acessar as preferências do Android Studio, e aí você vai vir aqui na parte de experimental, e você vai marcar aqui essa opção para ele ativar ali o Gradle. Então feito isso, você vai resetar ali a sua IDE, seu Android Studio, que aí provavelmente já vai estar aparecendo aqui para você aqui no Gradle a opção Sign Report. Fazendo isso, pode ser que seu Android Studio também não mostre aí essa aba aqui do Gradle. Para isso você pode vir aqui em View, vai acessar aqui a opção to Windows, e aí você vai colocar a opção aqui do Gradle, que aí ele vai habilitar ali para você, tá bom? Então feito isso, clica duas vezes em Sign Report, ele vai listar aqui para a gente o nosso certificado SHA-1. Então já listou aqui, posso copiar, vou colar, vou clicar para registrar o app. Então ele vai agora gerar aqui o nosso googleservice.json com as informações que a gente inseriu. Vou clicar aqui para fazer o download. Então já fiz aqui o download do arquivo, e aí basicamente agora eu vou voltar aqui em cima para app, posso fechar o Gradle aqui, vou trocar a visualização aqui do meu projeto aqui para Project, vou acessar aqui a pasta app, e aí eu vou arrastar o meu arquivo lá para dentro dessa pasta app. Então vou soltar ele aqui na pasta app. Deixa eu ver aqui. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Deixa eu dividir a janela. Aí sim agora eu consigo jogar aqui dentro da pasta app. Você pode também apertar Ctrl C, Ctrl V, que aí você também consegue esse mesmo resultado. Vou clicar aqui em próximo. Agora a gente tem que adicionar aqui as linhas de integração do Firebase com o nosso projeto. Então vou vir aqui, vou trocar aqui de volta para Android, build.gradle, que aqui ele fala build.gradle aqui do projeto, que seria isso daqui. Na nova estrutura do Android X, na verdade do Android Studio, ele tirou ali a build script nessa tag, mas a gente pode copiar daqui. Vou quebrar aqui uma linha, vou colar aqui. E aí eu vou deixar somente a estrutura necessária, que é esse bloco aqui de dependência. Posso apagar esse outro aqui. Vou clicar aqui em Sync Now para ele sincronizando. Enquanto isso, a gente vai vir aqui na parte de baixo. A gente vai copiar aqui o nosso ID do Google Service. Posso copiar. Vou acessar o build.gradle aqui do módulo, igual ele pede aqui. Aqui em cima a gente cola o nosso ID. Aqui na parte de baixo a gente vai copiar a implementação do Firebase. Bom, não sei se é assim que se pronuncia, mas a gente copia. Aqui eu vou colocar Firebase, vou colar essa implementação, e eu vou colar também essa daqui do Firebase Analytics, que a gente precisa para o nosso projeto, para estar rodando ali alguns casos de uso do Remote Config. Feito isso, Sync Now, vamos aguardar ele acabar de sincronizar. Então já acabou, a gente clica aqui em próximo, continuar no console. Então agora o Android Studio, o nosso projeto aqui no Firebase está integrado com o Android Studio. Agora a gente tem que configurar os serviços que a gente quer utilizar. A gente vai vir aqui então em criação, vai acessar aqui o Remote Config.
Então, a partir daqui, você já consegue saber melhor como o Remote Config trabalha. Eu não vou passar por todos os casos do Remote Config, porque tem casos aqui bem mais completos, tem muitas opções, muitos casos de uso que você pode fazer aqui com o Remote Config. A gente vai ver mais a parte de habilitar e desabilitar determinadas visualizações dentro do nosso aplicativo. Por exemplo, no seu aplicativo você hoje permite fazer login com a conta do Google e também ali com o Facebook. E aí vamos dizer que em um determinado momento a sua integração com o Facebook, você viu ali que está dando problema. E aí basicamente se você tiver a integração do Remote Config ao seu projeto, você consegue ali com uma flag simples, você consegue retirar essa visualização ali do seu aplicativo para os usuários não tentar fazer login com o Facebook e ter algum tipo de erro. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou vir aqui nesse ajuda, deixa eu ver aqui, primeiro vamos criar aqui a nossa configuração, ou então deixa eu vir aqui para ver se eu consigo achar a implementação do Remote Config. Deixa eu acessar aqui essa tela. Deixa eu ver ali, eu cliquei em noções básicas, primeiros passos com Firebase, gerenciar plataformas. Deixa eu digitar aqui o seguinte, Remote Config Firebase. Vamos ver se aqui no Google ele lista aqui a implementação. Deixa eu ver aqui, eu acredito que ele vai me levar para a mesma tela, na verdade não. Então aqui a gente já tem aqui a implementação, basicamente seria essa daqui. Vou colocar aqui embaixo do Analytics, a mesma estrutura aqui que tem aqui nesse bloco aqui. Vou clicar aqui em Sync Now. Se a gente perceber, a nossa versão que a gente pegou quando a gente estava criando o projeto é mais nova do que essa versão aqui. Então, até mesmo o Google nem sempre dá tempo ali deles atualizar o código em tantos, vamos dizer assim, tutoriais, né, que eles têm aqui na documentação. Então, feito isso, a gente vai vir aqui agora para criar a nossa configuração, ou a gente pode fazer o upload aqui de um modelo que é uma forma mais personalizada de você controlar quando você se tem ali várias configurações. Nesse caso a gente vai ver a forma aqui simples pelo próprio painel. Vou clicar aqui então em configuração. Aqui basicamente a gente vai colocar o nome do nosso parâmetro. Você tem uma dica aqui do que você consegue colocar. Então, por exemplo, aqui ele fala habilitar aqui uma promoção. E aí é um boolean, ou seja, se for true habilita a promoção, se for false não habilita. Nesse caso o que eu vou fazer? Eu vou ter aqui uma flag, a gente costuma colocar nesse padrão aqui. Se você ver, se eu apagar, ele coloca aqui com underline, letra todas minúsculas, sem caracteres especiais e assim por diante. Então show button Facebook. E aqui você pode escolher o tipo de dado que você quer. Nesse caso, eu vou escolher aqui um booleano. Você pode colocar aqui uma descrição, por exemplo, controla a exibição do botão de login com o Facebook. Aqui você pode estar colocando o valor default, que é o valor que é carregado assim que seu app fazer a leitura aqui dessa flag. Então você pode colocar aqui como falso ou como true. Eu vou colocar aqui como true. E você pode também utilizar como padrão no app. Então vamos dizer que no seu aplicativo o padrão seja sempre exibir. Você pode colocar aqui por padrão para ele considerar o valor padrão lá do seu aplicativo. Nesse caso eu vou marcar aqui que não. Então o default value vai ser true. Vou clicar aqui em salvar. Então assim que a gente cria a nossa flag, né, o nosso parâmetro, ou edita ela, cria condições, aparece aqui esse aviso para a gente publicar agora as alterações. Então a gente publicando, os nossos aplicativos já começam a ouvir vamos dizer assim, esses parâmetros que a gente criou. Então vou clicar aqui em publicar alterações, Então já está publicado. Aqui basicamente ele mostra as buscas, né, que teve os usuários. Ele dá aqui uma dica também para você configurar teste AB. Também tem a parte de personalização. Então assim, tem muita coisa que você pode explorar dentro aqui desse serviço do Remote Config. Então aqui na parte de baixo ele mostra aqui o nome da nossa flag, a descrição que a gente deu,
o tipo de condição, o valor padrão, a porcentagem de busca, né? Busca no caso seria a porcentagem de usuários que têm o seu aplicativo instalado que conseguiram ler esse parâmetro. Aqui você tem um botão de editar, onde você consegue fazer alterações. Daqui a pouco a gente vai ver aqui como adicionar aqui condições. E aqui você tem a opção de duplicar, excluir ou utilizar para fazer teste A/B. O que a gente vai fazer agora vai vir aqui em ajuda, documentação desenvolvedores. Deixa eu ver aqui se ele vai levar para o Remote Config, seria aqui mesmo. Então a gente vai escolher aqui configuração do Android. E aqui na parte de baixo ele dá vários exemplos aqui. Então a gente começa ali já obtendo, né, o objeto singleton da configuração do Remote Config. Eu não vou estar lendo aqui tudo aqui dessa página, mas você pode estar dando uma olhada depois. Eu vou falar aqui sobre os principais pontos que eu me deparei quando eu comecei a trabalhar aqui com esse serviço. Então basicamente a gente tem que definir um limite para que o nosso app sempre faça uma requisição ao Firebase para estar buscando os parâmetros novos. Então, por exemplo, você acabou de instalar seu app, ele faz uma leitura dos parâmetros lá do Firebase, do Remote Config. Aí depois de 1 hora, que isso daqui é em segundos, ele vai fazer uma nova requisição do Remote Config para saber se alguns valores foram alterados. E aí ele puxa esses valores e aí você pode fazer o que você quiser com esses valores ali dentro do seu aplicativo. Ele recomenda aqui 3.600 segundos, que vai dar 1 hora no mínimo, para poder você não ter ali problemas de, vamos dizer assim, exceder o limite que o Firebase te oferece. Então a gente criou um projeto aqui utilizando o plano gratuito do Firebase. E se você passar depois, exceder esse limite, provavelmente o Firebase vai te obrigar a você migrar para um plano pago. Então aqui ele também fala que da limitação, sobre essa limitação que eu acabei de explicar. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer essa inicialização aqui lá na nossa Activity. Então eu posso até copiar aqui esse código, já que está aqui exatamente o que a gente precisa. Eu vou vir aqui no Android Studio, posso fechar esses arquivos, vou acessar a minha main Activity, vou fazer toda a configuração aqui no onCreate da Activity mesmo. A implementação aqui bem simples, então eu vou colar o código que eu trouxe lá do Firebase. Vou fazer aqui o import Alt-Enter das classes do Firebase. Deixa eu colocar ele aqui. Vou trazer esse Remote Config aqui para cima, vou inicializar ele aqui. Então, private lateinit var, e eu vou colocar esse Remote Config aqui para cima. E eu vou inicializar ele aqui no onCreate. Vou fazer aqui o import do Remote Config também. Já vou configurar aqui o nosso ViewByte, que a gente vai ver um caso de uso sobre isso. Então, ViewByte enable true. Vou clicar em sync now. Então já sincronizou. Vou fazer a configuração do ViewByte aqui, lateinit var bind Activity main byte recebe Activity main byte ponto inflater, layout inflater, e aqui a gente vai pegar o nosso byte ponto root. Então aqui a gente definiu, a gente fez a inicialização do Remote Config. É sempre importante você fazer essa inicialização na primeira Activity ali do seu projeto, e aí você pode utilizar ele em qualquer tela do seu aplicativo, tendo em vista que esse Remote Config ele é um singleton e ele já foi inicializado ali na inicialização do seu aplicativo. Aqui a gente configurou o tempo de 3.600 segundos, que vai dar 1 hora, um intervalo mínimo ali para ele fazer requisições no Remote Config para buscar novos parâmetros. Então aqui a gente já tem, deixa eu ver se a gente tem exemplos aqui na parte de baixo, tem os tipos de informações que a gente consegue setar. Deixa eu ver aqui, e aqui ele dá a opção para a gente já buscar e ativar esses valores no nosso projeto. Então basicamente é bem parecido ali com os métodos, né, que a gente tem no Firebase, que é o add complete list e assim por diante. Então eu posso copiar aqui esse bloco, vou vir aqui no Android Studio, depois da inicialização eu vou colar aqui esse bloco que a gente acabou de pegar lá do Remote Config. Vou deixar isso daqui aberto para poder centralizar aqui mais o conteúdo. E aí eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou apagar isso daqui,
deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui a gente tem um boolean. Deixa eu apagar só o log e o toast. E aqui também eu vou apagar tudo que está dentro de isso daqui. Eu vou ficar com o task e sucesso padrão do Firebase. Se você já trabalha com Firebase, sabe que isso é um padrão aqui do Firebase. E basicamente ele tem aqui o sucesso para saber quando ele completou, né, a requisição lá do Firebase. E aqui através desse update, que é o task.result, se isso daqui percebe que isso é um boolean, se for true significa que algo mudou desde a última requisição que o seu aplicativo fez. Então você pode ter aqui as suas condicionais normalmente. Vamos ver aqui na documentação, ver se tem mais alguma coisa. Você também tem a opção aqui de detectar atualizações aqui em tempo real. Eu fiz uns testes aqui com essa detectação de atualização em tempo real. Para mim não funcionou muito bem. Tem hora que funcionava, tem hora que não funcionava. Então a gente vai ver aqui a forma tradicional mesmo. Tem a parte aqui de limitações, eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que eu acabei excedendo ali a quantidade de requisições ali em tempo real para um projeto, para um teste ali de desenvolvimento. Então voltando aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o nosso layout e eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar esse constraint layout em um linear layout. A orientação orientation vai ser vertical. Vou colocar aqui o gravity como center. Vou alterar esse text view para um botão. E eu vou ter o seguinte aqui, login com Google. Vou pegar esse botão, posso até apagar aqui essas constraints. Vou criar outro botão aqui na parte de baixo e vou colocar agora login com Facebook. Vou colocar aqui uma margem top de 16 dp, só para ele separar. Vou colocar aqui um ID para esse botão. Então, button login Facebook. E aqui na parte de cima a gente vai colocar button login Google. Então, eu vou simular uma funcionalidade dentro do nosso aplicativo para a gente ver como a gente controla a exibição lá através do Remote Config. Então perceba que por padrão a minha visualização, os meus botões sempre vão ser exibidos no nosso aplicativo. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui meu projeto para rodar aqui no meu Firebase, na verdade no meu emulador, mas basicamente o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e eu posso já configurar a exibição do meu botão, ou a gente vai rodar aqui sem essa inicialização, então vou comentar. Vou rodar aqui então no emulador para a gente ver, né, que o botão ali está aparecendo normalmente. Então já rodou aqui o meu projeto, então perceba que os botões login com o Google e com o Facebook estão sendo exibidos normalmente. E agora o que a gente vai fazer? Eu vou descomentar aqui a inicialização do Remote Config. E aqui a gente tem a opção, no caso, para saber se isso foi atualizado ou não. Eu só vou colocar aqui um log de info mesmo. Eu vou colocar aqui uma tag InfoTest. E caso a gente não tenha sucesso com essa requisição, a gente pode criar aqui um log de erro. Eu vou basicamente colocar aqui erro para a gente saber depois que aconteceu um erro. E aí eu vou concatenar aqui basicamente com a exception que a gente tem dentro do task. Então task deixa eu dar uma olhada aqui, exception.print stack trace, para ele printar ali a nossa exception no console, para a gente dar uma olhada depois aqui no nosso log. Então você consegue recuperar esse valor através desse update. Por exemplo, se algo mudou, você recupera o valor. Se algo não mudou, você não precisa tentar recuperar esse valor. Nesse caso eu não vou utilizar isso daqui. Eu vou fazer aqui o seguinte. Perceba que aqui no Firebase o nosso valor padrão ele é true. Então como que a gente agora recupera esse valor lá do Firebase? Lembrando que ele é um booleano. Então eu vou criar aqui show. Se a gente vê o nome da nossa flag é show button Facebook, ou seja, para a gente controlar a exibição do botão do Facebook. Então show button Facebook. E a gente pega essa informação através aqui do remote config. E aí você tem aqui as opções get boolean, double,
long e string, que são os tipos que a gente viu lá no Firebase que a gente consegue configurar. No nosso caso, como é um booleano, getBoolean, e aqui ele espera aqui que a gente tem que passar, que basicamente essa aqui, ela é a flag, exatamente a flag que a gente criou aqui no nosso projeto aqui no Firebase. Então eu vou copiar aqui essa flag, posso colocar ela aqui. O recomendado é que você utilize uma constante, né, para esse tipo de caso, porque você pode utilizar essa flag em várias telas do seu aplicativo, e aí se depois mudar você não precisa trocar em todas as telas, você troca ali somente na constante. E aqui na parte de baixo, então aqui a gente vai ter um boolean para saber se o nosso botão vai ser exibido ou não. Então para controlar a exibição do botão, byte.btn login Facebook is visible recebe show button Facebook. Então aqui a gente recupera o nosso valor e aqui a gente controla a exibição do botão do login com o Facebook. Se a gente ver aqui no console, o valor padrão ele é true. Eu vou fazer o seguinte, eu vou editar aqui, eu vou dizer que o valor padrão é false, vou clicar em salvar, publicar alterações, então está publicado, e aí agora eu posso fazer o seguinte, pela lógica o que a gente fez aqui, o nosso botão do Facebook não deveria aparecer mais ali no nosso aplicativo. E eu vou colocar aqui para rodar, para a gente dar uma olhada e ver o que vai acontecer com o nosso botão. Eu não sei se você conseguiu reparar, mas assim que a nossa tela abriu, o botão do Facebook estava ali, só que depois ele acabou tendo a visualização oculta. Por quê? Por padrão, o nosso botão ele sempre é exibido. Essa chamada aqui é uma chamada assíncrona, ou seja, pode levar ali alguns segundos, né? Não mais que 1 segundo ou 2, acredito eu, para poder receber esse valor lá do Firebase. Por isso que o nosso botão começou visível, da forma que a gente fez aqui no XML, depois ele recuperou o valor do Facebook que a gente configurou lá no Remote Config como false, e aí ele ocultou o nosso botão. Antes da gente continuar aqui, uma informação que eu já até estava me esquecendo, o que seria? Para a gente utilizar aqui o Remote Config, a gente precisa ter uma API habilitada lá no nosso console aqui do Google Cloud. Então, vou estar deixando aí o link para você estar acessando aí na descrição. Mas, basicamente, o que você vai fazer? Eu já tenho aqui acesso rápido à API de serviço, mas a gente vai fazer aqui do zero. Eu vou acessar aqui o meu projeto, que seria o Remote Config. E aí eu vou vir aqui pelo painel, eu estou com essa opção aqui, mas eu vou vir aqui pelo painel, caso você não tenha essa opção aqui. A gente vai vir aqui, deixa eu dar uma olhada, APIs de serviço, a gente vai vir aqui em APIs de serviço ativados. Aqui a gente tem o Firebase Remote Config API. Então perceba que ele já até marcou aqui uma solicitação. Então vou clicar aqui nesse Firebase Remote Config API. E aí no seu caso aí verifica se ela está ativada, assim como a minha aqui. Se tiver o botão aqui ativar é porque ela está desativada e basicamente você vai ter um erro ali na hora que você for fazer as requisições do Remote Config. Então eu tinha um projeto no Firebase, nos testes que eu estava fazendo, essa API ela veio desativada. Nesse projeto novo aqui que eu criei, ela já veio com a API ativada, mas se você tiver erro, verifica aí se a sua API está ativada. E aí voltando aqui no nosso Android Studio, então o nosso botão ele começou visível e aí depois ele se tornou invisível, tendo em vista que o nosso Show Button Facebook lá do Remote Config está configurado como false. Então a gente pode tratar isso da seguinte forma. Ou você tem um valor padrão no seu aplicativo, né? Você pode colocar aqui como false, e ele só exibe depois que recupera os valores do Facebook. Ou você pode, e esse exemplo é utilizado até pelo próprio vídeo, né, que tem lá no canal do YouTube do Firebase, que é você retardar a exibição ali do seu layout. Como que seria? Eu vou vir aqui, eu vou pegar o meu byte e o set content view e eu vou colocar ele depois, na verdade, dentro do add complete listener, aqui embaixo do else, e aí eu estou garantindo que o meu layout só vai ser exibido depois que eu fizer aqui as configurações de exibição. Então, se eu rodar aqui novamente, a gente vai ver que os nossos botões já vão ser exibidos ali
a gente teve um erro aqui. Isso porque eu estou fazendo a inicialização do Firebase aqui. Na verdade, isso daqui vai ter que ficar aqui em cima. Porque primeiro ele inicia o nosso byte. E aí eu posso jogar o set content view para cá. Para a gente ter acesso aqui ao nosso botão. Então inicializa o nosso byte, configura a exibição. E aí você vai ver que a gente já veio sem o botão ali do Facebook. Então se a gente deixar isso daqui aqui embaixo, ou seja, o nosso layout ele vai ser exibido antes de recuperar aqui as informações do Facebook. Então vamos ver. Nesse caso aqui ele passou bem rápido porque eu coloquei dentro do complete list, né? Então dentro desse bloco aqui ele executa já dessa forma que a gente viu. Mas se a gente colocar fora, pode ser que a gente veja aquele delay do botão aparecer e um segundo mais ou menos o botão sumir novamente. Então eu sempre gosto de deixar aqui embaixo para garantir que a gente não tem esse delay de exibição. E aí agora eu vou vir aqui no Firebase, eu vou colocar para exibir o botão. Se eu clicar aqui para atualizar, ele já vai registrar aqui a nossa chamada. Então vamos ver se ele vai aparecer. Então já apareceu, total de buscas é 1. Esse porcentagem aqui de busca, eu não entendi ele mais ou menos. Nos meus testes ele funcionava, depois parava. Porque a gente já teve 100% de busca, tendo em vista que nosso aplicativo tem um usuário. Mas não sei por que ele não está registrando. Então vou vir aqui e vou colocar a exibição aqui, o default value como true. Vou clicar em publicar alterações. E aí agora quando a gente rodar aqui o nosso aplicativo, a gente tem que exibir ali o botão do Facebook. Então coloquei aqui para rodar. E aí perceba que mesmo a gente colocando true lá no Firebase, o nosso botão aqui não apareceu. Por quê? Porque o nosso tempo de requisição, ou seja, quando a gente instala o aplicativo, ele fez a primeira requisição, e a próxima vez que ele vai buscar os dados lá no Firebase, para saber se algo mudou, é depois de 3.600 segundos, que seria basicamente 1 hora. Então, no próprio exemplo, lá no canal do Firebase, no YouTube, é recomendado você colocar aqui 0, quando você quiser pegar esses valores ali em tempo real, pelo menos aqui quando você estiver desenvolvendo o aplicativo. Quando você passar esse aplicativo para produção, e aí você coloca o tempo mínimo, que é 3.600 segundos, seria basicamente 1 hora. Então agora eu vou rodar aqui de novo o nosso emulador, e aí se a gente ver aqui, o nosso botão do Facebook já está aparecendo ali para a gente normalmente. Eu acredito até que eu posso fazer o seguinte, no nosso caso aqui, como a gente está trabalhando com o Boolean, não tinha necessidade da gente fazer aqui dentro do if, a gente poderia fazer aqui o seguinte, recortar para cá, trazer essas duas linhas aqui para baixo, e aqui a gente poderia colocar simplesmente um sucesso, basicamente isso, e aí a gente controla aqui com Boolean, porque no caso do Boolean ele tem um valor padrão, então mesmo se acontecer um erro, o nosso show button aqui vai vir falso, e o nosso botão não vai ser exibido. Agora se você estiver trabalhando ali com os tipos de strings, né, aí você pode utilizar aqui o task successful e também aquele task.result, que ele retorna um boolean para saber se algo mudou lá nos parâmetros do remote config. Vamos testar aqui novamente, vou colocar aqui como false, vou clicar em salvar, publicar alterações. Então já publicou. Vou clicar aqui para poder rodar o emulador. Então perceba que agora nosso botão já não exibe. Agora um teste que a gente vai fazer vai ser o seguinte. Eu vou colocar isso daqui como true. Vou clicar em publicar. Vou colocar aqui meu projeto para rodar. Vamos ver aqui se o nosso botão vai aparecer ali. Então apareceu aqui o nosso botão. Agora a gente vai fazer um teste. A gente vai criar uma condição que seria o seguinte. Vamos dizer que o nosso aplicativo tem 2 usuários. Esse é um total de 100. Vamos dizer que eu queira exibir o botão do Facebook apenas para 50% dos usuários que tem ali o meu aplicativo instalado. Como que a gente faz isso? Basicamente, eu vou criar aqui um outro emulador. Deixa eu ver aqui se eu já tenho algum emulador. Não tenho. Vou criar aqui mais um. Pixel 4.
Vou escolher aqui a API 33, vou colocar aqui emulador 2, finish. Então estou com dois emuladores, um acabou aqui de inicializar. Talvez aí minha imagem esteja com muito lag, né? Porque dois emuladores rodando no Android Studio tem que ter uma configuração muito boa para poder aguentar e ainda mais gravando. Mas vamos fazer aqui o seguinte. Eu vou selecionar os dois emuladores e vou colocar aqui para rodar, para a gente ver que a gente tem a exibição nos dois emuladores. Então perceba que a gente tem a mesma exibição em dois emuladores. Então vamos dizer que o total de instalação aqui do meu aplicativo seja 100% e eu quero testar uma funcionalidade nova ou remover uma funcionalidade apenas para uma porcentagem de dispositivos instalados que tem meu app instalado. Como que a gente faz? Aqui na nossa condição, na verdade no nosso parâmetro, Show Button Facebook, a gente vai clicar aqui para editar e aqui você tem a opção de adicionar um novo. Clicando aqui você tem a seguinte condição, você tem valor condicional, ele tem uma descrição aqui, experimento, que é o caso de teste, e personalizado, onde o Machine Learning determina qual valor é melhor para cada usuário, ou seja, o Firebase se encarrega de fazer as configurações dele, que ele acha mais interessante. A gente vai vir aqui em valor condicional e vai clicar para criar uma nova condição. Aqui a gente dá um nome para essa condição, então por exemplo, ou a gente pode deixar, eu acredito que a gente não pode deixar esse nome em branco. Eu vou colocar aqui o seguinte, exibir para um determinado grupo de usuários. Ele não deixa aqui eu colocar caracteres especiais, então você pode deixar dessa forma. Aqui você pode escolher uma cor, eu vou deixar essa daí mesmo. E aqui você cria as suas condições. Clicando aqui você tem várias opções para você utilizar. No caso seria o app, para você selecionar um aplicativo. Você tem a opção aqui de plataforma, Android ou iOS, idiomas, país, região, público-alvos e várias outras opções aqui para você utilizar. O usuário existente basicamente ele cria para todos, então já que é para todos não precisa a gente ter condição. Mas eu acredito que isso daqui tenha sim um caso de uso. Mas o que a gente vai ver aqui é essa daqui, usuário na porcentagem aleatória. Então clicando aqui, o que a gente pode fazer? Então a gente pode escolher aqui de 0 até quantos por cento vão receber esse novo valor que a gente vai setar. Então nesse caso a gente vai colocar aqui, posso até colocar aqui para 50. Então de 0 a 50 a gente vai passar um valor, no restante a gente não passa esse valor. Então de 0 a 50, lembrando que a gente tem dois usuários instalados aqui com o meu aplicativo, então de 0 a 50 eu pego um e de 0 a 100 eu pego os dois. E aí eu vou clicar aqui para criar a condição e ele criou aqui a condição. Então o nosso default value da nossa condição central ele é true, ou seja, o botão Facebook é exibido nos dois casos, tá? Só que para 50% desse grupo, desses dois usuários, ou seja, um dispositivo, eu vou marcar esse valor como falso. Então, o botão vai aparecer para um usuário e não vai aparecer para outro. Lembrando que é porcentagem e eu só tenho dois usuários com o meu app instalado. Então, ele vai aparecer para um e não vai aparecer para outro. Vou clicar em salvar, publicar alterações, cliquei aqui para publicar. E aí, voltando aqui no Android Studio, agora eu vou colocar novamente os emuladores aqui para rodar, para a gente ver qual dos dois não vai aparecer o botão do Facebook. Se a gente ver os dois aplicativos, aparece ali com um botão. Então vamos dar uma olhada aqui na nossa configuração. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu mover isso aqui para 100, isso daqui para 50. Deixa eu apagar isso daqui. Se realmente aqui para mim não ficou claro como funciona aqui essa porcentagem. Deixa eu clicar aqui para publicar alterações. Feito, vamos colocar aqui para rodar de novo. Se a gente ver agora não exibiu para nenhum dos dois, então acredito que seria alguma coisa aqui na nossa configuração. Deixa eu fazer o seguinte, de 1 até 50, vou clicar em salvar, publicar alterações. Bom, então depois de fazer aqui alguns testes, por que não estava funcionando, eu até imagino porque não estava funcionando, mas basicamente agora está funcionando. Eu vou mostrar aqui como que eu estou com a configuração. Então, por padrão, o meu valor de exibição é true, só que eu tenho uma condição aqui que é para
de 0 a 50% do público aqui que tem meu aplicativo instalado, eu estou marcando o valor como falso. Ou seja, eu até estava com 2 emuladores aqui, não estava funcionando, aí eu resolvi fazer a instalação em um emulador e a outra instalação no meu dispositivo físico mesmo, e aí funcionou. Então perceba, para um usuário o botão aparece, para outro não aparece. Então cada um dos dispositivos representa 50%. Na verdade, eu acabei de lembrar o seguinte aqui. Por que não estava funcionando e depois passou a funcionar? Aqui, basicamente, quando a gente cria aqui uma condição, vou até clicar aqui, a gente tem aqui uma opção, deixa eu dar uma olhada, é isso mesmo. Então, eu posso até fazer o seguinte, eu vou abrir essa condição, e se você perceber, perceba, na verdade ficou até boa, né? Se você perceber, perceba. Mas aqui ele fala que aproximadamente 6 usuários estão com o meu aplicativo instalado. Eu acredito que seja instalando no emulador, no dispositivo físico, e aí ele registrou 6 instalações. E aí, como ele pega esse usuário de forma aleatória, da mesma forma que ele fala aqui, uma porcentagem fracionada atribuída de modo aleatório. Então acabava que quase sempre os 2 dispositivos que eu estava em execução caíam no mesmo grupo, ou sempre exibia ou sempre não exibia, e agora por isso que voltou a funcionar. Talvez aí nos seus testes que você tenha feito junto comigo já tenha funcionado de primeira, só que no meu estava dando esse conflito. Mas agora basicamente aí está funcionando. Eu acredito que agora sim os 2 dispositivos caíram em grupos diferentes ali, não foram selecionados pelo Firebase, então um grupo foi selecionado para ocultar e o outro não foi e permanece da forma que está, que é com o valor padrão true. Para a gente testar realmente ver se isso está funcionando, a gente tem uma outra condição aqui, que é pelo ID de instalação, do Firebase. Então a gente pode fazer aqui o seguinte, deixa eu dar uma olhada, eu vou tirar aqui essa condição, vou clicar em salvar, vou publicar, então o valor padrão é true, vou clicar aqui em condições e eu vou excluir essa condição aqui. Então agora a gente só vai ter a exibição normal, true, para os 2 dispositivos. Então vou rodar aqui, e aí perceba que agora os 2 estão rodando normalmente. E aí o que eu vou fazer? Basicamente eu vou colar aqui um código, onde esse código vai me dar o ID de instalação que o usuário tem aqui no nosso projeto. Então esse código aqui basicamente é para pegar, vamos dizer assim, o ID de instalação do dispositivo, que é o que ele usa ali para enviar as notificações. Então eu vou colocar aqui para adicionar essa dependência. Então vamos aguardar aqui ele adicionar. Aqui eu fiz a alteração para token. Deixa eu dar uma olhada aqui. E basicamente o que eu vou fazer? Eu vou registrar um de cada vez desse dispositivo para a gente pegar o ID de instalação deles. Então deixa eu pegar aqui essa tag. Vou rodar primeiramente aqui no emulador. E aqui eu vou pegar o meu token. Deixa eu dar uma olhada aqui. Task.result, ele vai me retornar string. Então vou rodar só no meu emulador. E aí a gente vai pegar o ID de instalação desse emulador. Depois a gente vai rodar só no dispositivo físico, no meu celular. E eu vou pegar o ID dele. E aí depois a gente cria a condição. Só para a gente ver mesmo que realmente funciona ali a parte de segmentar o grupo de usuários da forma que a gente estava testando. Então deixa ele pegar aqui. E na verdade deixa eu pesquisar aqui por emulador. E aí ele pegou aqui o ID de instalação. Deixa eu ver se ele vai até o final. Então deixa eu pegar aqui. Eu vou registrar aqui, vou deixar esse valor armazenado. Esse daqui foi do emulador. Agora eu vou rodar aqui no meu celular. Então já rodou, deixa eu só ver se é o mesmo aqui. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu apagar esse log. Vou rodar de novo aqui no celular, para ele pegar o ID de novo. Isso porque eu estava filtrando aqui no emulador. Aqui na verdade agora sim é o celular. Deixa eu trazer ele para cá. Cadê? Aqui. Então eu tenho o ID de instalação aqui desses 2 dispositivos que está rodando. O nosso emulador, deixa eu até rodar aqui nos 2. Select Multiply. A gente vai ver aqui basicamente, posso até apagar isso daqui, que o botão do Facebook está sendo exibido para os 2, porque a gente não tem nenhuma condição.
E agora a gente vai criar uma condição lá no Firebase para exibir somente para um determinado grupo, ou seja, a gente vai ocultar para um determinado grupo, isso porque o valor padrão é exibir. Então agora eu vou querer ocultar aqui do meu celular, então eu vou pegar aqui o ID do meu celular, o ID de instalação, vou vir aqui no Firebase, vou criar aqui uma condição, então condição, posso colocar aqui o seguinte, controla exibição do botão do Facebook, qualquer descrição aqui, não vou mudar a cor. Aqui nos parâmetros eu vou utilizar a condição ID de instalação e eu vou colar aqui o ID dessa instalação. Bom, na hora de gravar o vídeo a gente se depara aqui com alguns problemas que a gente não espera, mas isso faz parte aí do nosso aprendizado, né? O que seria? Eu expliquei a questão ali de primeiro não estar funcionando as condições que a gente estava fazendo, depois voltou a funcionar, e eu, no caso, falei que a gente pegaria ali o ID de instalação do dispositivo para a gente fazer um teste utilizando uma outra condição, para a gente ter realmente certeza que a gente está conseguindo filtrar um determinado dispositivo ou um grupo de usuário, uma porcentagem aleatória e tudo mais. E aí eu fiz aqui a implementação do Firebase Message, mas acabou que o Firebase Message não funcionou. E aí eu fui pesquisar, né, como obter o ID de instalação do Firebase. Aqui a gente tem o token que é utilizado no Firebase Message para receber as notificações. Esse token é único, mas ele não aceitou. E aí eu fui pesquisar sobre o ID de instalação do Firebase. Então o que a gente vai fazer? Aqui no Gradle do App, se você quiser testar junto comigo, eu vou remover aqui essa implementação do Firebase, que a gente não precisa, e eu vou adicionar aqui essa outra implementação, Firebase aqui, Installation 17.1.3, vou clicar aqui em Sync Now. Feito isso, a gente removeu a implementação do Firebase Message, que eu tinha implementado acreditando obter o ID de instalação, mas era o token do Firebase Message. Vindo aqui na minha Activity, esse código que vai começar a dar erro, porque a gente não tem mais essa implementação. E aí eu vou colar aqui o código que realmente a gente consegue obter o ID de instalação do Firebase. E agora eu posso basicamente colocar essa informação aqui dentro de um log. E aí eu vou colocar aqui primeiramente celular. E eu vou colocar o task.result. Vou vir aqui na parte de cima e vou remover essa implementação. E aí eu vou rodar, vou apagar aqui o meu logcat. E eu vou rodar aqui novamente no meu dispositivo, no meu celular, para pegar o ID. Agora sim a gente tem o ID de instalação desse dispositivo. Então vamos guardar ele aqui. Deixa eu pesquisar aqui. Então esse é o ID no formato correto que a gente precisa. Então eu vou vir aqui e vou substituir celular. Agora eu vou rodar no meu emulador, que vai ser, deixa eu dar uma olhada, deixa eu colocar aqui emulador. Vou apagar, vou trocar para o emulador e vou rodar de novo. Então aqui a gente altera para emulador. Então vamos aguardar ele rodar. Então é esse aqui de baixo, tá? Que é o ID mais pequeno. O lá de cima era o outro antigo que fica aqui nos logs. Vou trazer aqui para cá. E agora a gente vai criar a nossa condição. Então eu vou começar primeiro, posso até apagar esse código aqui. Vou começar primeiro pegando aqui o ID do celular, ID de instalação. Vou voltar aqui no Firebase. Por padrão, nosso botão sempre vai ser exibido, valor true, mas eu vou criar uma condição, criar nova condição. Controla exibição do botão do Facebook. E vou alterar aqui, a gente estava utilizando uma porcentagem aleatória, só que aí a gente está com aquele caso de ter várias instalações. Então a gente vai colocar aqui ID de instalação e eu colo o ID, aí sim ele já reconhece aqui esse padrão. Então para esse padrão aqui, para esse dispositivo, o que eu quero fazer? Eu quero, no caso, colocar como false. Então para esse dispositivo, o botão do Facebook não deve aparecer. Então vou publicar aqui a configuração. Então para esse dispositivo o botão não exibe. E agora eu vou rodar aqui o dispositivo e também o emulador. Então perceba que no meu dispositivo ele não aparece mais, já no meu emulador ele aparece.
Agora a gente vai inverter esse filtro. A gente vai colocar lá o ID do emulador para que esse botão do Facebook ele não apareça. Então vou clicar aqui para editar. Vou trocar aqui o ID de instalação. Então agora ele não deve aparecer para o meu emulador. E agora volta a aparecer para o meu dispositivo. Vou colocar aqui para rodar. Então, para o meu dispositivo começou a aparecer, já para o meu emulador ele não aparece mais. Então, realmente funciona aquela parte ali dos filtros que a gente estava testando, que ele não estava funcionando, depois voltou a funcionar. Isso porque o Firebase seleciona as instalações de modo, vamos dizer assim, aleatória, né? Então, a gente sempre estava caindo no mesmo grupo, tá bom? A gente teve aqui alguns problemas que eu não esperava na hora da gravação. Antes eu tinha feito vários testes, não tinha me deparado com esses problemas. Mas faz parte aí, a gente sempre tem esses imprevistos na hora que a gente está desenvolvendo aí o nosso código. Então eu espero que você tenha gostado de ter conhecido aí a ferramenta do Firebase, do Remote Config. Eu pretendo trazer mais vídeo aqui sobre os casos de uso lá dessa ferramenta, teste AB e vários outros casos de uso que tem para essa ferramenta. Então inscreva-se aqui no canal para você ficar ligado. Deixe aqui nos comentários o que você achou do vídeo, novas sugestões de conteúdo e não esqueça de deixar seu like aqui para esse vídeo, tá bom? Então a gente continua, na verdade eu te vejo no próximo vídeo.